Eu me deparei com uma pergunta bem interessante hoje pela manhã e decidi vir aqui gravar um vídeo para a gente articular aí algumas ideias, para a gente pensar algumas teorias, né? E fazendo essa articulação, ver se a gente consegue trazer luz aí a esse questionamento que foi apresentado aqui para o nosso canal. Agora pela manhã eu me deparei com a seguinte pergunta. Eu vou colocar aqui na tela para você agora, deixei anotado aqui abaixo. A pergunta é basicamente o seguinte: como posturas racistas baseiam-se no determinismo biológico e contrapõem-se à ideia antropológica de cultura, tá? Levando em consideração que essa pergunta, inclusive, foi feita num vídeo onde a gente falou sobre determinismo biológico, que é algo que é refletido, estudado aí pelos antropólogos, né? Ou por quem está estudando antropologia, no caso. E aqui no nosso canal, a gente está começando a mesclar, estamos entrando numa nova fase, e a gente está começando a mesclar não só a psicanálise, como também a psicologia, e juntando isso com a antropologia e com a sociologia, tá? Eu tenho estado muito interessado em entender essas relações entre antropologia, psicologia, psicanálise, para entender também a partir disso a relação entre sofrimento e cultura, por exemplo, né? Entre escravidão metapsicológica, entre entender sobre a colonização inconsciente, né? E todas essas questões que eu acho que dá sobre a etnopsicologia, por exemplo, que dá para a gente trabalhar muito bem aqui no canal e ampliar a percepção de todo mundo, inclusive a minha. Então vamos tentar responder essa pergunta aqui. E eu quero deixar claro, inclusive, né, se você se interessa por esse conteúdo, se você gosta de psicanálise, se você gosta de antropologia, né, agora, né, um assunto novo que a gente está trazendo aqui para o canal, se você gosta de psicologia, se você gosta de sociologia, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente vai trazer muito sobre o comportamento humano e também a gente vai trazer muito sobre essa relação de sofrimento e cultura, tá? Vamos entender essa questão, como é que posturas racistas baseiam-se neste determinismo biológico e se contrapõem, consequentemente, ao conceito de cultura, né? Antropologicamente falando. Eu quero deixar claro logo de início que a gente vai pensar o racismo aqui sobre o racismo racial, tá? E eu sei que pode parecer redundância para muita gente, mas eu estou considerando aqui, por exemplo, a articulação feita por Gessé Souza naquele livro Como o Racismo Criou o Brasil, onde ele vai falar sobre uma dimensão, né, do racismo que é invisível, ele vai entender o racismo como sendo multidimensional, e uma das dimensões desse racismo multidimensional seria o racismo racial, tá? Então, sei que parece uma redundância aí, mas existe uma articulação de ideia por trás disso aí, e eu deixo como sugestão já para você entender melhor essa questão do racismo racial e racismo multidimensional, e a questão de privilégio de classe, por exemplo, a leitura do livro do Gessé, que é Como o Racismo Criou o Brasil. Mas esse racismo racial, só para deixar claro para todo mundo, é o racismo que a gente conhece no senso comum, que é popularmente conhecido, tá? Então vamos falar um pouco sobre ele. Quando eu estava lendo essa pergunta, eu estava lembrando o seguinte, que no dia 13 de maio de 1888, nós tivemos aí a abolição da escravatura, o que por si só já é uma discussão bem interessante do ponto de vista, inclusive, sociológico. Mas vamos considerar juridicamente que a gente teve a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, tá? A partir desse momento, começa um movimento, uma discussão, digamos assim, político-social, e esta discussão, né, que inclusive faz parte ali até daquela biopolítica, por exemplo, que é trabalhada por Foucault e que hoje, por exemplo, é muito discutida, só para citar como exemplo, né, pela Rita Von Hunt, né? Começa naquele período ali, 1888, uma discussão que seria basicamente o seguinte: como branquear o Brasil? Como é que a gente vai transformar o Brasil num país branco? Porque o Brasil ali era entendido como um país sem futuro, né? Houve a abolição da escravatura, mas os negros, segundo pensavam na época, os negros eles estavam ali possivelmente atrapalhando o desenvolvimento do país com seus comportamentos, com suas crenças, com suas visões de mundo, com suas percepções, com sua subjetividade, né? Com suas preferências, inclusive. Então, nós temos ali inicia-se nesse período uma discussão que seria basicamente o seguinte: como tornar o Brasil um país branco.
E é uma discussão que ela se estende por mais ou menos 40 a 50 anos, tá? Porque considerava-se naquele período, aí é que a gente parte dessa premissa do determinismo biológico, que se a pessoa fosse negra, então ela tinha preferências que eram muito questionáveis, né? Esse questionamento parte de um princípio etnocêntrico completo, mas eram muito questionáveis essas preferências, essas roupas que eles usam, esses costumes que eles têm, né, que esse grupo social tem. Isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil. E quando você pensa uma perspectiva de que a pessoa, simplesmente por ser negra, ela tem um comportamento que atrapalharia o desenvolvimento de um país, isso já, por si só, já é a configuração do que a gente entende como determinismo biológico, né? Mas por que eu estou falando sobre essa questão? Porque quando, mais ou menos em 1933, se não me falha a memória, o Gilberto Freire vai começar a discutir sobre, ele vai trazer em Casa Grande Senzala uma perspectiva que dá para ser compreendida da seguinte forma: existe muito valor nessa miscigenação, tá? Existe muito valor cultural nessa miscigenação, existe muito valor em todos os âmbitos, inclusive mais ou menos uns 2 ou 3 anos depois, 1936, posso estar enganado, mas eu acho que é basicamente nesse período. Ele vai trazer Sobrados e Mucambos, né? Então ele vai começar a discutir sobre esse valor, né, dessa miscigenação, que é resultado justamente da presença não só de negros também no país, mas de europeus e de povos de outras regiões, né, europeus de outras regiões, mas também dos nativos locais, os indígenas e tal. E o Gilberto Freire vai entender isso. Talvez ele seja a pessoa que causa essa ruptura nessa discussão político-social, que era a discussão absurda, hoje a gente entende como absurda, que como tornar o Brasil um país branco para assim conseguir se desenvolver. Então se discutia naquele período, será que a gente deve mandar os negros de volta para a África? Não devemos mandar? Existia uma discussão profunda nesse sentido. O Gilberto Freire causa essa ruptura, né, valorizando assim a miscigenação característica brasileira, justamente por causa de toda esse conjunto de povos diferentes, com características diferentes, que teve que aprender a conviver aqui neste período, né? Quando você parte do Gilberto Freire causando essa ruptura, a gente pode entender que nesse mesmo período também tinha na presidência o Getúlio Vargas, né? E ele, a partir de Gilberto Freire, acaba ampliando essa discussão para uma discussão política. E neste sentido, o Brasil ele vai começar a caminhar para, pelo menos no âmbito direto, né, pelo menos a gente pode falar assim, dando menos ênfase a esse tipo de discussão, né, no sentido metapsicológico, no sentido simbólico, né, para se utilizar em termos psicanalíticos. Nós podemos entender que ainda existe essa discussão, como tornar o país branco, porque o racismo, a escravidão não terminou, né? E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem uma discussão que parte de um determinismo biológico sem considerar a questão cultural. Quando, por exemplo, os escravos deixaram de ser escravos, isso aconteceu do ponto de vista político, mas não do ponto de vista social. Porque perceba o seguinte: a partir da abolição da escravatura, não houve uma política pública que fizesse com que essa população, esse grupo social, se desenvolvesse o suficiente para fazer parte, de uma forma, como é que a gente pode falar, de uma forma mais digna, né, dentro da sociedade. Então, a escrava que trabalhava na casa de um senhor de engenho, quando houve a abolição da escravatura, ela teve que continuar trabalhando lá. Por quê? Porque senão ela ia morrer de fome, né? Os subempregos, na verdade, eles acabaram ficando com os escravos porque eram atividades que não precisavam de tanta capacitação e vários escravos já faziam isso na época da escravatura. Então não é porque houve a abolição da escravatura que tudo ficou bom. Houve a abolição da escravatura, mas a dinâmica social, esse ecossistema social ficou basicamente o mesmo, inalterado, justamente por ausência de política pública, né? Só para abrir um parênteses, tem uma lenda aqui em Pernambuco, uma lenda em Recife, mais especificamente em Casa Forte,
que esta lenda ela fala sobre o desespero de vários escravos quando um casal abolicionista, a esposa acaba falecendo e esse casal, os escravos se sentiram completamente desamparados e vários deles se mataram afogados no rio Capibaribe. O que é que isso me diz, por exemplo? Isso me diz de um desespero absoluto, justamente pela ausência de política pública para proteger e preparar esse grupo social para que eles pudessem desempenhar papéis dignos dentro da sociedade e do mercado de trabalho. Não existia, por exemplo, legislação trabalhista. Então você imagina o seguinte: uma escrava que trabalhava dentro da casa de um senhor de engenho, a partir do dia 13 de maio de 1888, teve que continuar trabalhando lá, inclusive várias horas por dia, sabe? Sem hora de almoço, sem descanso e tal. De forma que a estrutura, por exemplo, da escravidão, ela não se rompeu abruptamente, tá? Então, porque justamente a gente já falou, não houve a questão da ausência de políticas públicas. Então, eu estou explicando tudo isso para dizer o seguinte: quando você parte para essa discussão que para o Brasil se desenvolver, nós precisamos tornar o Brasil um país branco, você está partindo de um pressuposto que seria o determinismo biológico, partindo de uma premissa de que só pela pessoa ser negra ela tem comportamentos que são inaceitáveis na sociedade, que são indesejáveis na sociedade, né? Em uma sociedade completamente eurocêntrica ali naquela situação, não só naquela situação como hoje também, tá? Mas vamos se ater só para esse período histórico. Então você tem ali toda uma estrutura que parte desse determinismo biológico sem considerar a questão cultural, né? Qual foi o tipo de política pública que teve ali para auxiliar os escravos, o porquê que, por exemplo, essa perspectiva do comportamento e da percepção dos corpos negros não poderia ser valorizado, tá? Então você tem toda uma discussão social que era necessário que se tivesse na hora, e o Brasil só vai alcançar o início dessa discussão com a ruptura de Gilberto Freire e, consequentemente, com o apoio político-social de Getúlio Vargas. E isso para mim, o retrato justamente da desconsideração do conceito antropológico de cultura, né? Entendendo que o comportamento negro ali era o que era possível, segundo o que foi colocado para esse grupo social. E você acaba partindo de um determinismo biológico, que é pelo fato de simplesmente a pessoa ser negra, significa que ela tem comportamentos que são indesejáveis para uma burguesia etnocêntrica, né? Mas só para dar outro exemplo aqui no caso, a gente pode considerar que houve determinismo biológico na perspectiva da Segunda Guerra Mundial, né? O próprio Hitler, Adolf Hitler, ele também partia desse determinismo biológico, onde a raça dele era superior e as outras raças precisariam ser exterminadas, e assim os seus costumes e todo o seu simbolismo precisaria ser exterminados. A gente pode citar também o psiquiatra italiano Cesare Lombroso, né? Que ele é conhecido como, digamos, o pai da criminologia. Ele fez um determinado estudo e chega a uma, entre aspas, conclusão a partir dessa ideia de determinismo biológico que, dependendo das características, por exemplo, da cabeça e do corpo de um ser humano, ele teria maior propensão a se tornar o que ele chamaria de criminoso nato, né? Então ele teria, dependendo das suas características físicas, do formato da sua cabeça, do seu crânio, dependendo da sua postura corporal, algumas pessoas, segundo Lombroso, teriam mais aptidão para praticar atos que seriam considerados imorais, tá? Esse é um outro exemplo de determinismo biológico, ok? Então, espero ter pelo menos trazido luz aí para a sua pergunta. É uma discussão que a gente pode se debruçar por muito tempo, mas eu acho que esse é o exemplo mais claro frente ao que foi falado aqui sobre a questão do racismo, e estou considerando o racismo racial, né, segundo Gessé Souza, seria basicamente essa questão desse período discursivo que o Brasil teve após 13 de maio de 1888 até mais ou menos a década de 30, que seria como tornar o país mais branco, porque se tem negros aqui, então significa que nós não vamos nos desenvolver, tá?
Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Essas discussões são muito boas e se você se interessa por essas discussões, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E olha só, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, tá? Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou fazer o seguinte contigo. Você escolhe um dos 2 e eu te vejo neste próximo vídeo.